Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, depois desse período tão maravilhoso de louvor, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, eu intitulei essa mensagem como o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, e esse texto é um texto da promessa do Senhor Jesus para nós. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16, até o início do versículo de número 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos. Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor para a nossa edificação. Amados, nesta manhã é uma manhã muito especial para nós, porque além de nós estarmos na presença de Deus, daqui a alguns momentos, nós vamos participar da mesa do Senhor, né? A ceia do Senhor, nós vamos estar realizando esse grande memorial. E quando nós lemos a palavra de Deus e nós vamos falar sobre o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é importante nós voltarmos um pouco na história, voltarmos um pouco naquilo que a palavra de Deus, ela deixa registrada para nós. Assim como o apóstolo João, ele deixou registrado no Evangelho os atos que Jesus operou, as suas palavras, e esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a promessa de Deus, uma promessa que Jesus, ele nos faz, quando ele é assunto ao céu, ele diz, olha, aos seus discípulos, e ele deixa essa palavra de conforto para nós, que nós não ficaríamos órfãos, mas ele iria ao Pai, e ele enviaria o Consolador. Ele enviaria para nós o Espírito da verdade. Ele enviaria o próprio Deus para nós, para habitar em nossas vidas todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente vê essa promessa essa que foi profetizada há 850 anos antes de Cristo pelo profeta Joel. E nós vemos essa promessa se cumprir no dia de Pentecostes e é até os dias atuais, até os dias de hoje. E é fato, amados irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e nós a estudamos, nós vamos ver o agir do Espírito Santo de Deus em todos os momentos, desde o momento da criação, com os patriarcas, no momento da liderança de Israel, no momento que a nação foi julgada pelos juízes, quanta sabedoria o Espírito Santo de Deus entregou àqueles homens, poder para os seus profetas profetizar. Nós sempre estamos observando o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele não é uma força, igual, às vezes, muitos dizem, não, o Espírito Santo de Deus é uma simples força. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Assim como eu disse, ele é o próprio Deus. Uma força, ela se esgota. Uma força pode ficar fraca. Mas aqui nós estamos falando do próprio Deus, na natureza do Espírito Santo. E nós vemos o grande testemunho acerca do Espírito Santo com relação à Trindade, no momento do batismo de Jesus. Em Mateus capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler ali acerca de um episódio onde Jesus, ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o texto vai nos dizer. Momentos antes,
a palavra também ela vai relatar acerca do batismo de Jesus. Esse testemunho que nós vemos do Espírito Santo de Deus, e aqui, meu amado irmão, é muito importante, porque nós já vemos o Espírito Santo de Deus agir na própria vida de Jesus. Jesus sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós observamos aquele período, aquele momento histórico, onde João, ele batiza Jesus, ouve-se a voz de Deus do céu: esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E da mesma forma, a presença do Espírito Santo de Deus repousa sobre Jesus com uma forma de uma pomba. Então ali nós temos a presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. O agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, meus amados irmãos, ele vai nos capacitar a enfrentar muitas situações. Ele vai nos dar a direção. Por isso que Jesus diz: olha, esse é o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que testifica de mim, aquele no qual não há nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de engano, mas é o próprio Deus testificando acerca do seu Filho. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o texto ele diz que, após Jesus ser batizado, após Jesus ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Diga assim comigo nessa manhã: o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida me capacita a andar no deserto. Amados, eu já estive no deserto. Não num deserto físico, igual nós vemos, mas no deserto da minha vida. Eu já tive a experiência de andar durante um período num lugar árido. O deserto, ele traz isso. É um lugar que você não enxerga recursos naturais tão fáceis para você viver. A falta de água, a falta de alimento. Ora, durante o dia é um calor escaldante. Ora, nas madrugadas é um frio que congela. É um lugar que não traz conforto, mas é um lugar essencial para nós termos experiências com Deus. Muitas vezes nós podemos ser conduzidos pelo próprio Deus a caminhar um período no deserto, para nos aperfeiçoar, para estar no mais íntimo, mais ligado com Deus. Mas certo é, amados irmãos, que às vezes nós mesmos nos colocamos no deserto das nossas vidas. Às vezes nós abrimos algumas portas e quando nós nos deparamos, nós já estamos caminhando algum tempo no deserto. E o deserto ele pode trazer algumas perturbações. O deserto ele pode trazer ausência de Deus, ausência de esperança. O deserto ele pode refletir nas nossas vidas cegueira. Imagina, igual a gente vê em filmes, aquela tempestade de poeira vindo no deserto, cauterizando a sua visão, cauterizando os seus movimentos, aquela poeira que se gruda, que é difícil de você se livrar dela. O deserto ele traz situações dessa natureza. Mas eu quero dizer para nós, nesta manhã, no deserto, há silêncio. O silêncio é algo muito importante quando nós estamos caminhando, quando nós estamos andando. Jesus, quando ele estava nesse deserto, havia um silêncio, não havia diálogo. Ele não tinha seus discípulos ao seu lado, ele não tinha alguém, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Então a sua audição, a sua sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus estava mais suave. O seu sentido estava mais aguçado. Fato é, amado irmão, quando nós estamos num lugar que há um absoluto silêncio, qualquer sussurro nós podemos ouvir. Qualquer falar do Espírito Santo, o falar do Espírito Santo nós conseguimos distinguir a sua voz. O que Deus quer nos falar nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco todos os dias das nossas vidas.
Todos os dias o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado, ele tem falado, ele tem dado saída. A questão é o silêncio. É ouvir. Às vezes nós queremos ter atitudes, colocar situações, agir dentro da nossa própria natureza, mas não é isso que Deus requer. Quando nós, se voltamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que durante 40 anos, o povo de Israel andou no deserto. E o Espírito Santo de Deus falava, ministrava, Deus agia no meio daquele povo. E a palavra vai dizer que eles endureceram os seus corações. Endureceram os seus corações. Deus estava o tempo todo com aquele povo. Eles não alcançaram as promessas. Deus cuidou deles o tempo todo, mas eles não alcançaram as promessas. Eles pararam no caminho. Eles não ouviram a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus, agindo na minha vida, ele me capacita a confiar em Deus. Diga assim comigo: o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida me capacita a confiar em Deus. Quando nós nos deparamos com esse texto de Mateus, acerca da tentação que Jesus passa, o texto vai dizer que durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve ali naquele deserto, sem se alimentar. Depois ele vai ter fome. E aqui nós vemos o agir do inimigo nas necessidades de Jesus. E é da mesma forma que acontece conosco. O inimigo, ele o tenta, ele fala para Jesus: olha, você sendo o Filho de Deus, fale aí para essas pedras se tornarem pães, e você vai lá e se alimenta dos pães. Ele foi justamente numa necessidade básica, o alimento, a sobrevivência, o fortalecimento através da alimentação. Jesus estava naquele período e o seu corpo sentiu uma necessidade. Mas, dessa mesma forma, Jesus, ele reconhece que a sua dependência total, as suas necessidades básicas, depende única e exclusivamente de Deus. Jesus, ele dá a resposta para ele: olha, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso traz para nós, amados irmãos, que Deus, ele conhece as nossas necessidades. Deus sabe que nós havemos de se alimentar. Deus sabe que a gente precisa de roupas. Quarta-feira na live, o presbítero Joaquim, ele ministrou. Num trecho da sua mensagem, ele fala: olha, é inútil nós nos preocuparmos, nós não podemos acrescentar um dia sequer em nossas vidas. Assim como o próprio Senhor nos ensina: olha, as aves dos céus não trabalham, elas não ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta. Fala com relação ao lírio do campo. Nem Salomão, em toda a sua majestade, se vestiu assim. Porque Deus, ele cuida dos detalhes, amados irmãos. O agir do Espírito Santo de Deus, ele me capacita a confiar em Deus nos mínimos detalhes. Na sobrevivência, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deva estudar, que você não deva se esforçar, mas o que eu estou dizendo para você nessa manhã é que você pode confiar em Deus, porque Deus, ele tem suprido todas as nossas necessidades. E quando Jesus, ele dá a resposta aqui, ele está dizendo: ó, o mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. O inimigo, ele vai também atuar diretamente numa necessidade psicológica. Ele vai querer colocar a questão do respeito, a questão da autoridade. Ele diz para Jesus: olha, Jesus, eu vou te colocar no lugar mais alto do templo e você se lança de lá. Ao você se lançar de lá, Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Está escrito isso. E eles vão te tomar pela mão. E você não vai se machucar, você não vai morrer.
E o templo era um local de reuniões, um local muito movimentado, e todos verão que você é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele confiando em Deus, Jesus, ele sabendo da palavra de Deus, Jesus, ele diz, olha, não há necessidade de fazer isso, porque ao Senhor teu Deus não tentarás. Jesus, ele não precisava provar nada para ninguém. Jesus, ele sabia que ele era o Messias, que ele era o Cristo, e ele sabia, meu amado irmão, que de fato Deus o serviria, que os anjos estavam ali para o servir, mas jamais ele iria contra a palavra de Deus. Amados, nós que somos de Jesus, nós que temos Cristo no nosso coração, a nossa autoestima tem que estar elevada. Eu sei que é difícil em alguns momentos, mas o simples fato de você saber que você é filho de Deus, o simples fato de você saber que você tem acesso ao Pai, o simples fato de você saber que o próprio Deus habita em você, é motivo da gente estar com a nossa autoestima elevada. Nós sabemos que o céu está ao nosso favor. O agir do Espírito Santo de Deus, ele me capacita a confiar em Deus. E o inimigo, ele vai ainda querer explorar a Jesus, no sentido de que Jesus, ele poderia estar diante de Deus. Ele apresenta a Jesus todos os reinos do mundo. Ele apresenta a Jesus toda uma glória. E ele fala para Jesus, Jesus, se você simplesmente me adorar, eu vou te dar todos esse reino. Uma necessidade de autorrealização. Basicamente as necessidades que a humanidade busca. A necessidade básica, a necessidade psicológicas, a necessidade de autorrealização. E Jesus diz para ele, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. Amados, o Espírito Santo de Deus na minha vida, ele vai me capacitar a confiar em Deus. E eu sei que Deus, ele nos abençoa em poder e glória. Diga assim comigo, Deus me abençoa em poder e em glória. O Espírito Santo de Deus, mesmo ele habitando em nós, de mim, de você, de todos nós, não se origina poder algum. De mim e de você não há origem de poder, não há origem de glória, mas a manifestação de Deus, através do seu Espírito que habita em nós, manifesta a glória e o poder de Deus. Por isso que para Ele todo louvor, toda glória e amém. É através de Deus. Nós apenas somos um instrumento em suas mãos. Então nós temos visto sim o Espírito Santo de Deus agir. Quando nós oramos, quando nós o louvamos, quando nós o buscamos, quando Ele entrega para nós dons, o poder não está em nós, meus amados irmãos, mas o poder é manifestado por meio de nós, através do poder do Espírito Santo de Deus. O agir do Espírito Santo de Deus, ele me capacita a confiar em Deus em todos os momentos. O agir do Espírito Santo de Deus também, ele testifica em nós que nós somos os filhos de Deus. Diga assim, eu sou o Filho de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, e eu amo muito esse texto, porque a gente sente isso nas nossas vidas. O próprio Espírito de Deus testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Meu amado, você tem um Espírito.
que habita em você. Você nasceu. Você é um ser espiritual também. Isso que vocês estão vendo é apenas uma matéria. Há um espírito que é nos dado. E o próprio Espírito de Deus, a palavra vai dizer que ele testifica com o seu espírito que você é o Filho de Deus. As coisas, meus amados irmãos, não são materiais. A nossa devoção, a nossa adoração, a nossa aceitação a Deus, não é de uma forma material, de uma forma carnal, mas é de uma forma espiritual. O Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, ele convence o homem do pecado. Mas ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da sua vã maneira de viver, não através da carne, mas testificando no próprio espírito da pessoa. Quando Jesus ele tem um encontro com aquela samaritana lá no poço de Jacó, no seu diálogo, Jesus fala para aquela mulher: olha, Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Então, quando nós adoramos a Deus, eu não preciso ficar preocupado com a expressão do meu irmão, se ele está pulando, se ele está chorando, se ele está dando risada, se ele está simplesmente quieto no seu canto. Eu não sei o momento de vida dele, mas o que eu posso ter certeza, meu amado irmão, é que o Espírito Santo de Deus testifica nesse espírito. E há uma evidência através dos seus gestos, ou através do seu silêncio. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas atitudes, ele sabe aquilo que nós pensamos, ele esquadrinha todo o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não somos 100% espirituais. Ainda há uma luta interna dentro de nós, a carne lutando contra o espírito, e aí o espírito vai se fortalecendo, você vai o adorando, você vai se entregando para ele, e você vai prevalecendo contra os desejos da sua carne, e você vai sendo feliz, porque você tem visto o agir de Deus sobre a sua vida, você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É algo maravilhoso, amados irmãos, o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa manhã Deus colocou essa palavra no meu coração, para nós não nos esquecermos que o próprio Deus habita em nós. Nós cantávamos um cântico aqui: você tem valor, o Espírito Santo de Deus habita em você, né? Quero que valorize o que você tem. Você era um ser, você era alguém tão importante para Deus. Olha a importância que nós temos para Deus. Jesus, ele se preocupou: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida produz fruto. Quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver os frutos que são, o fruto que é produzido na nossa vida. O fruto do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O relógio aqui avança, então não dá para falar de todos. Mas eu quero falar sobre o domínio próprio. Tem faltado muito o domínio próprio, amados. Parece que esse fruto do Espírito é um complemento, são todos o fruto do Espírito. Mas parece que às vezes o domínio próprio deixa a desejar nas nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos lidar com uma situação, vou dar alguns exemplos, da Coca-Cola, né? Não faz tão bem assim, mas a gente não resiste, vai lá e toma a Coca. Os alimentos, às vezes uma situação de rua pode dar a nós uma ação ou até mesmo uma reação, e ali nós percebemos que nós não temos o domínio próprio.
Então, o domínio próprio que é dado pelo Espírito Santo de Deus tem que ser algo muito forte em nossas vidas, algo muito atual, algo muito ativo em nossas vidas, para nós podermos saber lidar com as situações. Jesus, quando ele está pregando um sermão da montanha, e ele vai falar com relação às ofensas, olha, se alguém te der um tapa na sua face, vire a outra face. Se alguém pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas com essa pessoa. O que Jesus está dizendo aqui é que, quando essas áreas das nossas vidas são atingidas, o bater no rosto, é você mexer na honra da pessoa. O fazer você tirar uma capa e dar a sua túnica, está falando das suas necessidades básicas. Falando de você caminhar 1 milha a mais com a pessoa, está dizendo basicamente de te tirar do seu centro, da sua vontade. Olha só como as coisas se ligam. Da mesma tentação que Jesus teve, mas o que Jesus nos ensina é, para nós termos o domínio próprio. Quando você tem o domínio próprio, meu amado irmão, você testemunha Jesus. Você é diferenciado. É algo fora do normal quando você tem um domínio próprio. Por quê? Porque você é tão diferente. Eu te acuso, eu te agrido, eu faço as coisas para te prejudicar, mas você permanece firme, você permanece inabalável, porque o Espírito Santo de Deus, ele age na sua vida. E eu quero encerrar essa mensagem com Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Se os irmãos do louvor quiserem vir se posicionando aqui, fiquem à vontade. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu gostaria que você dissesse assim comigo: o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida me sela para o dia da redenção. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amados, sobre a minha vida e sobre a sua vida há uma marca, há um selo. Você e eu, nós fomos selados para o grande dia da redenção. Mas eu quero chamar a atenção para nós nesta manhã, nessa palavra, de não entristecer o Espírito de Deus. Note aqui, mais uma vez, a pessoa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deus habitando em nós. E trazer tristeza ao Espírito Santo de Deus não significa simplesmente magoá-lo. Não significa simplesmente trazer uma tristeza. Mas entristecer o Espírito Santo de Deus é muito mais profundo do que isso. É causar sofrimento. É forte isso. Quando nós trazemos tristeza ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós causamos sofrimento. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele vai narrar aquilo que daqui a alguns minutos nós vamos participar, que é o sacrifício de Jesus. O texto lá em Isaías 53 vai dizer que ele era um homem, que nele não havia nenhuma formosura. Havia muito sofrimento sobre a vida de Jesus. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Entristecer o Espírito Santo de Deus é esconder o rosto para o próprio Espírito de Deus, assim como foi com Jesus. Isaías vai dizer também que ele foi desprezado. Não podemos desprezar o Espírito Santo de Deus. Efésios, Paulo, quando escreve essa carta, ele vai trabalhar toda a questão pecaminosa, tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, a vã maneira de viver,
o descontrole, a falta de domínio próprio, o tampar os ouvidos para não ouvir, resistir o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus é algo muito sofrível, assim como Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi sobre a vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Jesus, ele tomou sobre si verdadeiramente as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores. A gente reputava ele por aflito, ferido de Deus, mas ele foi oprimido por nossas causas. E nós temos a alegria de termos a salvação em Cristo Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está preparado, meu amado irmão? Você que está me ouvindo aí no seu lar, você está preparado para esse grande dia, o dia da redenção, o dia que Jesus voltará nas nuvens, as trombetas vão soar e o seu povo subirá ao céu. Você tem que estar com o selo do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã você tem a oportunidade de renovar a sua aliança. Nesta manhã você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade de sentir o Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus, testificar no seu espírito que Ele vive. Jó, ele declara, o meu Redentor vive. Haverá o dia da redenção, e esse dia está próximo. E nós temos que estar preparados em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé. Eu quero agradecer a Deus nesta manhã por poder ter a oportunidade de ministrar a sua doce palavra. E o que é mais lindo, amados irmãos, é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é ativa. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela vai, produz e ela volta com a produção. Que você seja abençoado, que você receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus.